Foi. Ih, já foi. Já foi. Não, mas pode escrever aqui no chat, aqui, aí eu recebo aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está aí. Bem-vindos. Eu ainda vou compartilhar o link aqui para mais pessoas acompanharem ao vivo. Se vocês tiverem alguma pergunta ou comentário, vocês podem escrever no chat do YouTube. Então, assim, essa é uma videoconferência para que a gente possa estar discutindo o cenário político e econômico nacional e também a conjuntura internacional. Eu convidei aqui para participar da videoconferência o Leandro Acosta, que eu considero que é um quadro bem avançado para estar entendendo aí qual que é a realidade concreta, né, porque a gente precisa tentar entender, discutir essa realidade concreta que a gente enfrenta em escala global, né, de uma crise estrutural do capital, e ao mesmo tempo, né, para que nós possamos discutir como anda o movimento classista, os movimentos sindicais, o movimento da esquerda como um todo, as pautas e a questão também parlamentar. Eu vou deixar em aberto para que a gente possa ir discutindo, talvez 1h30 seja o suficiente para fazer essa transmissão, para poder aí esclarecer dúvidas, caso vocês tenham, né, direcionamentos também, instruções e etc., em relação à conjuntura. Então, vocês podem escrever perguntas e comentários no chat do YouTube. Já dou aqui boa noite aqui para Lourdes Guedes, Marcos Isati, que o pessoal que já está acompanhando. Ainda vou começar a compartilhar aqui o link do YouTube para que mais pessoas acompanhem ao vivo e aí possa também estar interagindo na transmissão. Boas-vindas novamente aqui o Alejandro, correto? Tudo bem com você, Alejandro? Seguindo. Tudo bem, Luiz. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço a participação aqui. Você tem o canal que é Gazeta Operária, né? Também fez uma análise recente dia 20, não é isso? Foi terça-feira, é isso. Dia 20, correto. 21. Há 3 dias, 21. Certo. Então, assim, eu creio que a gente tem algumas questões, não apenas nacionais, mas também internacional, mas que reflete na questão nacional, a própria recessão e a degeneração das condições materiais, e, de certa forma, a confusão ou talvez capitulações que setores da esquerda tenha dentro dessa conjuntura, dificuldade de articulação de movimento de resistência e também a dificuldade na disputa hegemônica da comunicação, seja ela alternativa ou da mídia de massas. E recentemente agora teve a votação da reforma, né, vamos utilizar o termo correto, contra a reforma trabalhista, né, que claro, a terceirização a longo prazo desmobiliza, né, o movimento classista, o movimento sindical, mas talvez em relação à divisão internacional do trabalho e a própria crise dos capitais, a crise de exportação de commodities, o fim do ciclo das commodities, talvez nós possamos começar por essa questão internacional, associando à China, né, como é que anda o quadro econômico chinês, que detém boa parte das dívidas públicas americanas, dos títulos, e aí a gente se foca no Brasil e como anda a situação aqui. Então, assim, eu queria que você ficasse à vontade e assim, o pessoal que tiver perguntas ou comentários pode escrever no chat que eu vou repassando para você. Pode começar e vamos seguir adiante. Bom, perfeito. Então, vamos começar pelo começo. Teve uma edição da revista The Economist, que é um observatório do grande capital financeiro, um dos dois principais, né, junto com o jornal Financial Times, e que no dia 28 de janeiro publicou uma matéria muito interessante, onde o The Economist está dizendo que a taxa de lucro média mundial caiu 25% nos últimos 5 anos. Então, é o ponto de partida para você entender aonde que a crise mundial, né?
depois de 2008, foram jogados no resgate dos grandes bancos, das grandes empresas, trilhões de dólares, de libras esterlinas, de ienes, de euros, de reais também, para manter o sistema capitalista mundial funcionando e evitar que ele engasgasse. Só que a partir de 2000 há uma dificuldade muito maior para manter a economia capitalista mundial funcionando. Lembrando que quando nós falamos de economia capitalista mundial, basicamente nós estamos falando da economia que gira em torno das grandes empresas, do grande capital. Essas grandes empresas, que são empresas do porte da General Motors, Volkswagen, Banco Citibank, Coca-Cola, Monsanto, etc., são aproximadamente umas 1.000, que são controladas por aproximadamente umas 1.000. São controladas, por sua vez, por umas 157 famílias, de acordo com um estudo realizado em 2011 pela Universidade de Zurique, na Suíça. Então, com essa crise, o que está acontecendo é que vários dos países estão procurando alternativas, né? O imperialismo, para salvar o grande capital da crise, está levando todo um aumento das contradições em escala mundial. Então, reflete, em primeiro lugar, no aumento das contradições com as potências regionais. Então, nós podemos ver que as contradições entre Estados Unidos e a China, e a Rússia, e a Índia, e o Brasil, estão se acirrando muito. Isso, em primeiro lugar, que a gente vai analisar daqui a pouquinho. E, ao mesmo tempo, nós temos a situação de que, pela primeira vez, desde 1965, começam a aparecer sinais de racha grandes potências imperialistas, principalmente entre os norte-americanos e a Europa, também entre os norte-americanos e o Japão. Isso tem tudo a ver com a questão da China. China não é um país imperialista. Ele é uma potência regional, a mais importante delas todas. E, ou melhor dizendo, com a crise de 2008, ela foi muito afetada. Ela jogou na economia para salvar, para manter a economia funcionando por conta da queda muito grande das exportações. Ela jogou 750 bilhões de dólares naquele ano para tentar fomentar o mercado interno. Esse volume de dinheiro depois foi aumentado a partir de 2013, quando começaram a aparecer uma série de bolhas, que aparecem no setor imobiliário, da construção civil, também aparece no setor do consumo e no setor da dívida, principalmente a dívida das províncias e a dívida das empresas chinesas. Nesse momento, o volume de dívida das empresas chinesas disparou e está em aproximadamente, só das empresas, 160% do PIB chinês. Muito alto, porque antes da crise estava em aproximadamente 70%, mais do que duplicou. Depois você tem o volume de dívida das províncias. Agora já não podem mais emitir títulos públicos, elas estão sendo resgatadas pelo Banco do Povo, que seria o Banco Central Chinês. Isso cria toda uma série de problemas, porque as províncias estavam funcionando basicamente em cima da especulação com área. Então, elas concediam por, não lembro se é 70 ou 90 e tantos anos, terras para poderem ser construídos prédios parecidos. Com o esgotamento da especulação financeira no sentido da compra de imóveis para que se valorizem, etc., isso aí já está meio se esgotando, está criando sérios problemas internos. E um fator fundamental aqui que não pode esquecer é que se trata para os chineses se salvarem da crise,
ela está seguindo basicamente duas políticas. Política número um, uma política contraditória com o imperialismo norte-americano, chamado, OBOR na sigla em inglês, que seria One Belt, One Road, que ficaria como o novo da seda chinês. Então, os chineses estão investindo para acelerar a troca de mercadorias com a Europa. E esse é um fator de crise muito grande, porque leva à aproximação da China com a Europa, usando como pivô a Rússia e o chamado mercado euroasiático, do qual a Rússia é líder. Então, está se criando um outro bloco, o qual os Estados Unidos faz de tudo para decidir em cima de ações. Então, tem vários fatores aí de crise, de contradições. Com o Japão, a situação é meio similar. No Japão, você tem estacionados 50 mil soldados norte-americanos, tem bases importantíssimas, principalmente no sul do país. E na Coreia do Sul também, tem bases importantes, em 30 mil soldados. Nos Estados Unidos, da desculpa da Coreia do Norte, tem nessa região 50% do orçamento militar do Pentágono. Só que acontece, isso aí está se tornando uma bomba relógio, onde todo mundo está se salvar da crise. Então, por exemplo, acabou de acontecer na Coreia do Sul uma operação muito similar da que tinha acontecido no Brasil. A primeira-ministra sul-coreana, sobrenome, ela foi deposta acusada num processo muito parecido com o que foi aplicado sobre a presidenta Dilma Rousseff. E, da mesma maneira que foi feito com o Odebrecht, está sendo feito com a Samsung, que é um grande conglomerado sul-coreano, e que, de fato, por trás o que tem aí são os interesses norte-americanos querendo avançar para cima do mercado de eletrônicos, de grandes obras, e etc. A mesma coisa que está acontecendo com a Odebrecht. Só que, além disso, há um outro fator em que a Coreia do Sul ela mantém um comércio com a China de 300 bilhões por ano, um comércio importantíssimo. E a Coreia do Sul ela não está na política de acirrar as contradições com a Coreia do Norte, da mesma maneira que o Japão. Também não quer isso, apesar de toda a pressão dos mercados. Porque tanto o Sul quanto a Coreia do Norte ele estaria na linha de fogo da Norte, que é uma potência nuclear, que teria condições de mandar mísseis nucleares, além de mísseis convencionais, e de destabilizar toda a região. Até esses mísseis poderiam atingir a base norte-americana que está localizada um pouco além do Japão, no Oceano Pacífico, uma ilha chamada Guam, que é uma base muito importante. Então, uma guerra com o Norte, uma guerra nuclear, desestabilizaria absolutamente tudo. O Trump ele foi eleito em cima dessa política. Era uma guerra contra a China, uma guerra que começaria sendo uma guerra comercial, e uma guerra contra o Irã. O Irã também é um sócio muito importante da China, ele faz parte, sim? Eu queria entrar eu acho que tem algumas questões que eu preciso comentar aqui. A primeira delas é que o imperialismo ele estaria enfrentando uma fase de esgotamento histórico, assim como no passado já foi com a Grã-Bretanha e outros impérios. A segunda questão é que, para o capital, uma das formas de resolver a crise de superprodução seria uma grande guerra de larga escala, que no caso, utilizando o termo religioso, seria o Armagedon, que retrocederia as forças produtivas, né, para poder elevar a taxa de demanda com a reconstrução inclusive, quer dizer, uma terceira guerra mundial com possibilidade de ser uma guerra nuclear.
Uma outra possibilidade, que também já discuti com outros grupos aí, é de que a tendência do grande capital e dessas contradições seria levar a guerras regionais, assim como ocorreu na Ucrânia e no Oriente Médio em relação ao ISIS e o conflito. Quer dizer, você leva a uma autodestruição regional, inclusive das forças produtivas e industriais, e a um retrocesso do avanço do capital, para que ele faça um retrocesso, um passo atrás, mantendo as suas taxas de exploração e expoliação, inclusive com o processo de reconstrução. Você poderia comentar sobre essas possibilidades apontadas aí, inclusive a implosão do, digamos assim, projeto histórico imperialista com a OTAN e com o interesse por trás, que é do interesse do capital? Sim, isso aí é bem evidente, né? Porque trata da saída clássica da crise. Nós estamos vivendo nesse momento uma situação mais ou menos similar com a que nós tínhamos antes da Primeira Guerra Mundial e muito similar com a que existia na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Então, nós tivemos, nesse momento, o ascenso do fascismo em vários países, né? Para controlar a crise e a revolução na Itália foi imposto Mussolini. Lembrando que no final da Primeira Guerra Mundial, da mesma maneira como aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, os operários italianos do norte tinham ocupado as fábricas, eles estavam armados, principalmente depois da Segunda. E com Hitler, a coisa não foi bem assim como aparece no filme. A coisa teve todo um desenvolvimento isso aí. O nazismo, nas eleições parlamentares de 1928, ele tinha passado de 800 mil para mais de 4 milhões, 4,6 milhões de votos. Isso é muito importante. Mas tem que lembrar que a classe trabalhadora que se aliou a essa proposição protofascista eram justamente os setores que não estavam organizados sindicalmente. Os setores que estavam organizados sindicalmente tinham uma resistência a esse projeto político ideológico e também ocultista, né? Correto? Sim, correto, porque você tinha a votação dividida, você tinha o Partido Social Democrata e o Partido Comunista, que eles tinham uma quantidade de votos maior se estivessem juntos. Por exemplo, nesse ano de 1928, o Partido Comunista tinha tirado 6 milhões de votos e o Partido Social Democrata um pouquinho o Partido Nazista. Mas o ponto que eu ia é assim, depois de 1932, a voto nazista passa de 6 milhões. Então, corrigindo, o social-democrata tinha 4,9, mais ou menos. Então, juntos se davam um pouco mais que os nazistas. Só que em 32, o nazismo passa de 6 coisa para 14,7 milhões. Ou seja, deu uma olhada. Só que nas eleições presidenciais, que foram logo a seguir, ele cai para 11. Tem uma queda muito grande. Então, o que estou querendo colocar aqui é que o nazismo mais exacerbado, uma política hiperagressiva, normalmente ele tende a se esgotar rapidamente, e ele estava se esgotando. Aí, nesse mesmo ano, nós tivemos uma grande guerra geral em Berlim e um ascenso do movimento operário. Então, ele foi meio que o nazismo por medo da burguesia alemã a que tivesse que enfrentar mais revolução. Lembrando que teve duas grandes revoluções depois da Segunda Guerra Mundial. A Revolução de 1919 e a Revolução de 1923, além de outras revoltas. Bom, por que eu coloco isso? Porque, levando em conta que a situação é similar, hoje nós temos na Europa partidos nazistas disfarçados de nacionalistas. Por exemplo, acabou de ter as eleições na Holanda, onde o partido
nazista local, passou 15 para 20 deputados, em um total de 150. Ou seja, um aumento de mais de 20%. E agora vai ter eleições na França, onde, apesar de toda a manipulação, você vê um sério crescimento do partido de Marine Le Pen, da Frente Nacional, que é outro fascista. Basta você trocar a palavra imigrante por judeu e muçulmano comunista, que você tem um programa que é igual ao do Hitler na década de 1930. Eu creio que essa crescente conservadora ela possa ser explicada pelo esgarçamento da globalização devido às economias assimétricas e também a questão da divisão internacional do trabalho, a valoração, né, até elevação da valoração capital do valor trabalho na China atual, e o capital financeiro, o capital fictício, ele enfrenta algumas contradições, que é o valor se realizando no valor a partir da especulação e do rentismo. Então, essas contradições a nível macroeconômico e transnacional de grandes corporações e grupos econômicos, né, segundo a Maria Fattorelli, são 50 grandes grupos financeiros globais, podem estar enfrentando problemas em relação à geração de valor, né, de expropriação de valor do valor, e uma das saídas que, quando o capital em crise encontrou para resolver essas contradições, é justamente o fascismo no século anterior, e que talvez também tenha correlação indireta com a crise de superprodução, que, aliás, a crise de superprodução levou à Primeira e Segunda Guerra Mundial, e o quadro que a gente enfrenta hoje também é uma crise de superprodução, onde a produção não se realiza no consumo, né? O valor não se realiza também na produção, propriamente dita, ele se realiza no mercado financeiro, se realiza nas dívidas públicas dos países. Então, digamos assim, é uma coisa que eu venho dizendo, as condições e contradições que nós tínhamos no século XX, ao que parece, elas estão presentes no século XXI. Elas não estão resolucionadas no século XXI, ao que parece, aparentemente. Então, a própria crise econômica e a recessão, a crise do capital, do capitalismo, de capitais, poderia ser melhor compreendida, né, de como isso leva uma dinâmica política ou geopolítica regional, dos interesses, inclusive, fazendo quedas de governos, como você mesmo está citando, e, por outro lado, ao que parece, nós temos, pelo menos no Brasil, voltando no caso do Brasil, nós temos uma disputa interburguesa, entre frações da burguesia em disputa, talvez setores produtivos, setores rentistas e burguesias regionalistas, mas isso olhando mais para um aspecto nacional. Em relação aos outros países, eu não sei dizer como é que anda essa relação. Agora, no nosso caso, a indagação a ser feita é como a classe trabalhadora, né, articula uma resistência, né, com uma perspectiva na Revolução Brasileira, para uma saída da crise, visto que a nossa burguesia colonialista, né, entreguista, ela, ao que tudo indica, está alinhada a uma capitulação política e econômica ao interesse neoliberal, tal como boa parte do poder político nacional. Isso olhando pelo aspecto da conjuntura nacional. Você concorda com isso, Alejandro? Sim, com certeza. Essa fidelização minha, que é brutal, faz com que a crise hoje seja bem pior que a crise de 29, em perspectiva. Esse é um ponto fundamental. E uma que chama muita atenção, é que, por exemplo, Donald Trump, que ele tem toda uma agenda de cunho de extrema-direita, ele vai aplicar as mesmas políticas que favoreceram o colapso capitalista de 2008. Por exemplo, uma das bandeiras econômicas de Donald Trump é acabar com a fragmentação, que é meio, digamos, não é muito abrangente do sistema do capital.
que foi aplicada em 2010 para tentar regular um pouco, principalmente, os derivativos financeiros. A emenda chamada Dodd-Frank, que data de 2010, do governo Obama, tinha como objetivo controlar mais ou menos o fluxo de capitais. A Donald Trump está querendo regulamentar totalmente o sistema financeiro, e não somente o sistema financeiro, desregulamentar o setor da energia, petróleo, gás, etc., ou seja, arrasar tudo que for preciso para manter o lucro, e o setor da saúde, laboratorial também, etc. Ou seja, uma política neoliberal, uma nova onda neoliberal super exacerbada, que só pode levar a um grande colapso na tentativa de manter os lucros a qualquer custo. Um ponto importante sobre Trump, muito a ver com o Brasil, e que ele está falando muito do muro com o México, sendo que, para quem conhece o problema, esse muro já existe, né? Não tem um novo muro, né? Não é só o muro, né? Pelo que eu vi, pelo que eu tive contato com algum pessoal que é americano, eu tentei ter um contato com esse pessoal, houve um ato em Chicago, foi recente, não me lembro o dia que eles citaram, contra o Trump, porque existe uma ideologia, uma proposição xenófoba, né, para a expulsão de latinos, e há também uma discriminação racial em relação aos negros. Então, ao que parece, o tensionamento racial, até o pessoal negro lá tenta reativar o Black Panthers, né, para poder enfrentar esse acirramento que vem se acentuando na política norte-americana, dado essa conjuntura. Por um outro lado, a política neoliberal dentro do espaço territorial americano, que claro, é um país que está tentando seguir por uma linha protecionista, tem uma dinâmica diferente em relação aos países periféricos ao capital, inclusive colonizados, indiretamente. Até porque os Estados Unidos detêm a moeda dólar, né? Enfim, petrodólar, em outras palavras. Mas talvez fosse interessante tentar discutir a possibilidade de que o projeto, digamos assim, o projeto histórico imperialista americano, ele esteja chegando no ponto de desgaste, do qual esse capitalismo putrefrato que tenta se reviver, dá golpes atrás de golpes, né, dos países periféricos, para desarticular esses países de um outro projeto independente, um projeto, claro, capitalista também, e para colonizar ou recolonizar esses países periféricos ao capital, reduzindo aí a valoração do trabalho desses países, levando a uma desindustrialização e transformando países como o Brasil em apenas um agroexportador de commodities. Quer dizer, levando à precarização do trabalho. Qual que é a sua opinião sobre essa questão? Bom, é exatamente isso, né? Ou seja, um ataque grande imposto pelo imperialismo norte-americano aos próprios trabalhadores internamente. Isso deve se acirrar mais. A questão do muro é só uma desculpa para ir dos migrantes, que são uma boa parte dos trabalhadores, e depois em cima de outros setores, até chegar no próprio setor branco norte-americano. E essa política que você acabou de mencionar é clara, né? No caso do Brasil, eles primeiro quiseram destruir a Petrobras para levar a Petrobras a troco de pinga, que nem eles levaram a petróleos mexicanos há 2 anos atrás. E a mesma coisa com as construtoras. Não esquecer que ela detém a tecnologia do submarino nuclear, que é uma tecnologia super controlada, só um clube muito fechado no mundo detém essa tecnologia. E também detém parte da tecnologia de águas profundas, da qual a Petrobras é líder, e, junto com outras construtoras empreiteiras como a Andrade Gutierrez, estão envolvidas na tecnologia na construção de Angra 3. E agora veio esse novo ataque em cima do setor de carnes. Esse ataque demonstra bem isso que você acabou de dizer, porque existem denúncias de que os Estados Unidos
já há uns 2 anos para cá, eles estão pegando carne brasileira, colocando carimbo, produzido nos Estados Unidos e exportando para a Europa. Você vê que é uma operação pária que está buscando destruir setores importantes da economia dos países chamados emergentes, para, dessa maneira, salvar os lucros dos monopólios. Então, obviamente que isso se relaciona com a enxurrada de ataques que estão vindo, estão colocados, como, por exemplo, essa lei da terceirização, que foi aprovada terça-feira, teve a PEC 5, que foi aprovada, a lei do teto, a PLS 250, também muito grave. Existe toda uma cartilha gigantesca de ataques contra os trabalhadores. Esses ataques tendem a acirrar a luta, tanto entre as frações da burguesia. Você tem uma burguesia nacional aqui que está sendo atingida em cheio, né? Por exemplo, o setor dono de empreiteiras, agora estão partindo para o lado da carne e já tem algumas insinuações que vão para cima dos bancos de investimento locais, como o Pactual. Levando em conta que essas empresas são de uma burguesia nacional, que, como toda burguesia, é uma burguesia. Não é mas você não acha que, propriamente dito, a gente não tem uma burguesia nacional, que a gente tem uma, digamos assim, uma burguesia colonialista e entreguista? Exemplo, o SCAF, que está relacionado ao capital financeiro, mas que se coloca como presidente do setor da Fiesp, industrial. Você não crê que a gente tem algumas dessas contradições de um interesse de classe, talvez, que reflita, de certa maneira, a dinâmica que a gente tinha com a burguesia de algumas décadas anteriores, né? Que aliás, a burguesia nos anos 60 considerava a reforma agrária como medida revolucionária, na verdade é uma medida liberal, mas a nossa burguesia ela é retrógrada, né, a grosso modo, pelo menos aparentemente é o que seria isso. Você assim, por exemplo, foi comentada a questão da carne, está tendo essas denúncias, alguns países, pelo que eu estou vendo, estão cancelando os pacotes de importação da carne, claro que vai prejudicar o setor da pecuária nacional. Mas aí tem um pequeno detalhe. Se um pacote de carne irregular é exportado para um país de primeiro mundo, e esse pacote, pela inspeção de lá, é detectado que existe uma regularidade sanitária nesse pacote de carne, naturalmente isso leva a multas muito grandes. Então, aparentemente, pelo que eu sei de terceiros, mas não sei confirmar, a carne de primeira era exportada para fora, e a de segunda mão ficava aqui. Você concorda com isso, ou você acha que não é bem por aí? Ou você acha que a inspeção brasileira não tem corrupção? Como é que você avalia? Acho que tudo tem corrupção. Se você vai ver, por exemplo, o problema começa no ciclo da cadeia produtiva. Por exemplo, a ração que é dada para os animais, baseada na soja, está cheia de agrotóxicos super contaminantes. A maior parte deles são legalizados. E usa soja transgênica, que é extremamente cancerígeno, né? Mas essas mesmas rações são as que consomem os bois nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia. Então, não tem esse negócio de vigilância sanitária. Tudo isso aí é uma farsa. Começa por aí, né? Agora, que falaram do papelão e sei lá o que mais, bom, eu não sei se dá papelão ou não, mas eu sei, por exemplo, que além da soja transgênica e um monte de agrotóxico, eles dão agrotóxicos que são brutais. Por exemplo, um frango é abatido em 35 de vida, sendo que o normal era batê-lo em 6 meses, por conta dos antibióticos e das rações que dá. Então, a comida que nos completamente contaminada é cheia de problemas. Mas aqui, nos Estados Unidos, é pior ainda, e no mundo.
Não por acaso, os Estados Unidos é o consumidor número 1 de transgênicos, Brasil número 2. E essa relação agrotóxica, então, é uma farsa. Não tem esse negócio de problema sanitário. Isso é ridículo. Isso foi uma operação que, na minha opinião, teve vários objetivos. Objetivo número criar um problema nesse setor exportador para os norte-americanos controlar isso mais de perto. Um ataque contra um setor da economia nacional para eles explorá-lo de maneira mais simples. Não por acaso, também lembrar que os profissionais do setor estão nessa área, como, por exemplo, a Bunge e a Cargill. São duas multinacionais enormes que atuam no setor. E, por outra parte, o que nós podemos ver também, esse setor da carne, ele, em princípio, não compete com o Brasil, com os Estados Unidos. Mas agora o que eles estão querendo é se apropriar desse setor de maneira assim, de graça. E sobre a burguesia nacional, isso é um aspecto importante. A burguesia nacional, principalmente no Brasil, ela está hiperligada ao imperialismo, mas tem contradições. Por exemplo, o imperialismo não gostou do Brasil ter entrado em Cuba para desenvolver lá o Porto Mariel, que isso dá a oportunidade, por exemplo, aos chineses e aos russos atuarem a partir de lá, criando uma plataforma para exportação a partir dali. Isso para o norte-americano não era muito interessante. Também não gostou a questão dos bancos BRICS, porque isso há uma competição com o Banco Mundial que funciona em cima do dólar. Também não gostou do expansionismo brasileiro na América Latina e na África, né? Então, é uma burguesia, obviamente, que é nacional, super restrita, mas são capitais nacionais. A Odebrecht é uma família brasileira. A família Hermília de Setúbal e assim sucessivamente. Mas ele está super ligado ao imperialismo. Na China é menos, mas também funciona com ligações. Por exemplo, você pega os grandes os chineses, da mesma maneira que os conglomerados da Coreia do Sul, são capitais nacionais, né? No caso da Coreia do Sul, você tem a LG, a Hyundai, a Samsung e outros. No caso da China, você tem empresas do setor petrolífero, você tem grandes construtoras, tem agora a China comprando um monte de empresas estrangeiras, tentando entrar no mercado de microchips, e está sendo proibida da livre concorrência, mas proibiram a China a aquisição de uma empresa alemã, Superchave, outras nos Estados Unidos, porque essa parte de microcondutores já é tecnologia de ponta. Aí estão querendo barrar esse desenvolvimento chinês. Já você tem contradições. Burguesias nacionais, mas que elas não estão fora do mercado mundial. O mercado mundial é dominado pelo imperialismo. A China, por exemplo, ela está tentando, como a segunda perna da saída da crise, aumentar maiores fatias para a especulação financeira. Só que o imperialismo quer acelerar muito mais o ritmo. A mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. O ritmo de Dilma Rousseff, a partir de Michel Levy, era muito lento para o imperialismo. Apesar de que Dilma já estava concedendo a reforma da Previdência e privatização parcial da Petrobras. Queria um negócio mais acelerado. E é o mesmo problema que está acontecendo com o Temer. Se o Temer levar bomba no negócio da Previdência, que lembra que na questão da terceirização só teve 231 votos. Para passar a Previdência precisa de 308. Tem um déficit aí bem grande de votos. Então, tem que ver se o governo Temer vai conseguir ser mantido. Um problema. Pois é, porque o projeto neoliberal, ele tem como objetivo não apenas as privatizações, que é desmontar o Estado Nacional, o patrimônio nacional, mas também cortar direitos para aumentar suas taxas de exploração e também expoliação, o entreguismo do patrimônio nacional,
E também a questão muito relevante que é a reforma, melhor dizendo, a contra-reforma da Previdência, porque isso é um interesse do grande capital, dos bancos e dos dealers que detêm as dívidas públicas do Brasil. Então, nós enfrentamos, pelo que eu analiso, é uma crise estrutural do capital, correto, onde o valor não consegue se realizar na produção, e aí ele tá se realizando no rentismo e nas dívidas públicas, e, por outro lado, está desmontando o parco Estado social que o Brasil tem. A gente enfrenta essas contradições, na minha humilde opinião. O golpe não terminou em 2016, e os ataques que vêm ocorrendo até os dias atuais não terminaram, e ainda vem coisa pior a posteriori. Mas, enfim, como a gente começou às 21h30, e possivelmente a gente vai terminar às 23 horas, até a gente já começou a entrar no assunto, que é a questão nacional. Eu creio que seja interessante você começar a discutir, né, para quem está nos assistindo, ou quem vai assistir depois gravado, a conjuntura e a perspectiva nacional. Como anda a questão dos partidos políticos, o movimento sindical, o movimento classista, e principalmente esses ataques, que eu vou utilizar uma nomenclatura aqui, que é uma intentona do capital, ou do grande capital. A intentona do grande capital contra o interesse de classe, contra os mais pobres, e para destruir o parco Estado social que havia no Brasil. Pode seguir, por favor. Bom, concretamente na situação no Brasil, nós temos uma situação de que a crise no Brasil é gigantesca, isso refere em praticamente tudo, né? Mas vamos colocar o índice de emprego. O índice de emprego é fabuloso. No Brasil, o índice de emprego já está oficial em mais de 12 milhões, segundo o IBGE. E considerando aqueles trabalhadores, o IBGE chama como... O quê? Esqueci a palavra técnica, mas são aqueles que... os não formalizados, informal? Não, são aqueles que não... Além dos informais, aqueles que não estão conseguindo emprego há mais de 3 meses. Que se cansaram de procurar, um negócio assim. O que eu reparo, inclusive, indo no centro de Belo Horizonte, até já comentei isso antes, é que tem aumentado, não sei se você chegou a reparar também, o número de vendedores ambulantes. Isso é um reflexo da recessão, da política neoliberal e da queda dos empregos formais, ao mesmo tempo que aumenta também a criminalidade e o acirramento na luta de classe. Você concorda com essa percepção? Não, com porque certeza. Realmente o desemprego está aumentando, né? Certeza. Segundo o IBGE, considerando, então, uma análise estatística mais ampla, esse número é 12 milhões para 24 milhões e meio de empregados, que é muito alto. O número de trabalhadores no Brasil com carteira assinada, funcionários diretos, esse número foi divulgado essa semana, de 30 milhões, que é muito baixo, porque considerado a época do Lula, chegou a quase 45 milhões. Uma queda brutal. E tem mais uns 12 milhões de terceirizados, dando um total de trabalhadores com algum grau de formalidade de 37 milhões. Só que esses terceirizados têm de tudo. Alguns são CLT, outros são PJ, outros são cooperativados, etc. Bom, na realidade, o que acontece é a situação é muito pior, porque você tem no Brasil 120 milhões de pessoas entre 14 anos de idade e 70 que poderiam trabalhar, e dessas você tem, portanto, com carteira assinada, só 35 milhões, o que é menos um índice de real de mais de 70%, que é um negócio absurdo, né? E você pode ver o aprofundamento da crise em outros aspectos. Por exemplo, o endividamento no Brasil é brutal e gigantesco. O déficit público é fenomenal, né? No ano passado, o déficit que o governo Temer deixou
foi de 145 bilhões de reais, somados aos 46 bilhões do dinheiro repatriado, isso dá 190. Dilma ia deixar 90. Então, um negócio grotesco isso aí. E somando ainda a dívida dos estados e municípios, o déficit dos isso foi para 320 bilhões. Ou seja, são uns déficits fenomenais. E o endividamento só aumenta em todos os setores, público, privado. Se você vê a produção industrial, principalmente no setor automobilístico, está indo ladeira abaixo. Nos dois primeiros meses do ano, a produção de automóveis é 28%. Então, são dados catastróficos. A economia está indo muito mal e a tendência não é a melhorar, conforme a grande imprensa noticia. É só a piorar. Né? De fato, o grande ponto, a tese aqui é a seguinte: o Brasil está na linha de frente da crise capitalista mundial, na pole position, e o mundo está indo por um grande colapso capitalista, que conforme ele mais violento será, mas em qualquer momento pode ser. E o Brasil vai estar na linha de frente de cair de cabeça no abismo. Então, isso que deveria ser. A partir daí tem as políticas, né? Entraríamos em como essa crise econômica se reflete na crise política. Ver se tem alguma consideração e a gente começa a avaliar a parte política. Certo, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Um abraço aqui para Marcos Zatti, Marcos VT, Emerson Angels Ulianov. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Qual a solução, companheiro Alejandro Acosta? A pergunta que o Emerson Ulianov está enviando. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui, caso eu tenha perdido, que foi escrito antes. Foi feita essa pergunta. Qual que é a solução? Primeiro tem que perguntar qual que seria o problema, né? Se é o problema político, econômico, ou se é as duas coisas, se é a conjuntura. Enfim, a minha opinião, né, é retomar o trabalho de base, o movimento sindical. Por mais difícil que seja a construção da greve geral, seria uma medida de defensiva, né, digamos assim, de barricada contra, digamos assim, a intentona do grande capital. Isso na minha opinião, mas, enfim, eu passo para você. Bom, você tem as várias, dependendo da classe social que estiver envolvida na saída. Por exemplo, a saída para o imperialismo, que é os interesses das multinacionais, dos monopólios, seria militarizar a economia para poder aplicar brutais ataques contra os trabalhadores norte-americanos e da América Latina inteira, e dessa maneira poder salvar o capital parcialmente e ir para uma grande guerra mundial, conforme o Luiz tinha dito, para dessa maneira, em cima de uma grande destruição, daí um fôlego em cima da reconstrução, como ganho com toda a guerra que aconteceu, principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando, com o Plano Marshall, aconteceram 20 anos dos chamados anos dourados do capitalismo no país avançado. A solução para a burguesia nacional, que são esses capitais empreiteiros, não tem. Essa é uma burguesia hipercovarde que vai tentar negociar com o imperialismo, não tem nenhuma possibilidade de fazer absolutamente nada. Negociar ou capitular? Tem que utilizar o tempo. Capitulando, né? Entendida a capitulação por negociação. E basicamente isso. Tentar salvar o que puder, basicamente isso. Tentar salvar seus lucros, né? À custa de mais exploração, né? E mais precarização. Acabar acontecendo coisas, elas devem ser vendidas para o capital internacional como com outras, né? E vai ser vendida muito abaixo do preço que elas têm. Elas vão ficar numa situação mais inferiorizada. Isso está bastante evidente, né? Bom, você tem soluções de outras classes sociais também, né? Como, por exemplo,
Eh, Peraí, ele tá oculto, ele não tá aparecendo ao vivo, não. Tudo bom, Pablo? Deixa o Alejandro terminar, Pablo, e fica com o microfone desligado, por favor. Acho que ele tá aqui para zoação. Não, ele não tá aparecendo ao vivo, tá, Alejandro? Só tá aparecendo ao vivo só nós dois, tá oculto aqui. Vou retirar aqui. certo. Bom, então, continuando. Você tem uma situação precária e a solução, obviamente, para os trabalhadores é pela unidade, justamente. Então, como se contrapor a esses brutais ataques que estão vindo? Com a reforma trabalhista, a previdência, as privatizações, a entrega das empresas públicas, das terras contra os índios e assim sucessivamente. E só pode vir por um grande movimento de massas, que precisa foi vendido recente, me parece que um poço da Petrobras para uma empresa francesa. Não tenho muita certeza. Total, isso. Sim, a empresa se chama Total. Tinha sido vendido um outro para a empresa norueguesa, Statoil, assim, mas sem licitação, já absurdo, e em segundo lugar, por 1/10 do preço. Tá, então está fazendo que nem o FHC fazia lá em 1900. É um negócio absurdo, né? Então, precisa se contrapor. Eu acho que tem que se revoltar, porque esse avanço desse projeto neoliberal de privatizações e entreguismo, a gente já sabe qual que é esse reflexo que já ocorreu no governo FHC. Né? E o que é isso? É um aumento da pobreza, da precarização, da exclusão, e para manter a taxa de interesse do grande capital, dos grandes banqueiros, setores financeiros e corporações transnacionais, que abocanham fatias do mercado nacional. Então, enfim, o que a gente vai ver mais, até o cara está comentando aqui, dizendo que a criminalidade está aumentando e a tendência é aumentar o número de vendedores ambulantes, pessoas sem teto. Eu reparei também que está ocorrendo esse aumento. Enfim, é aumento do desemprego, e se duvidar esse ano, pelo menos pela previsão de Noria Robini, que a perspectiva econômica internacional não é nada boa, a taxa de desemprego formal no Brasil possivelmente vai passar de 15%. Não sei se você concorda com essa avaliação, mas eu creio que seria interessante, né, você poder apontar para a gente aqui palavras de ordem do movimento sindical, qual que seriam a proposição de luta, até porque você tem vários movimentos no Brasil, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, as unidades classistas, até o Sindiúti teve ocupando aí a sede do PMDB, eu também concordo que se faça isso, mas, enfim, você tem vários movimentos e articulações aí, do greve dos professores e várias articulações para poder ser uma resistência para enfrentar esse estado de coisas. Então, assim, eu queria que você comentasse para a gente, né, como é que você avalia as ilusões em relação ao parlamento burguês, né, do Lula lá de 2018. Sim. Com certeza, a situação é muito grave. E nós estamos numa encruzilhada nesse momento. Os trabalhadores estão numa encruzilhada. Os trabalhadores precisam ir à luta, mas o problema é que a luta é espontânea. Isso gera um problema, né? Porque, conforme a gente viu em 2003, a burguesia vai, em um certo momento, quando a for ultrapassada, vai colocar em cena os fascistas, né? Que eles fizeram em 2013. Então, o que está colocado nesse momento é unificar os trabalhadores das categorias principais para ir para uma grande greve, na direção de uma greve geral. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado com
com o entendimento do que é a greve geral, no sentido de que uma greve geral é o método mais revolucionário que os trabalhadores podem colocar em pé antes da insurreição armada. Então, é um negócio realmente muito radical em relação ao capital, acirra a luta de classes e ele passa pela paralisação da produção. Senão, não é uma greve geral. E aí nós estamos tendo um problema, principalmente no tipo de ação que as sindicais e os partidos estão fazendo, os grandes partidos, PCdoB e outros. Por quê? Porque não está sendo convocado e mobilizado os trabalhadores pela base, né? Por exemplo, a LPS, no dia 15, nós fizemos uma mobilização para no setor dos Correios. E está evidente que os trabalhadores querem lutar para Belo Horizonte, quase 1.000 trabalhadores dos Correios. Então, criamos um bloco grande, que deve ter sido o maior no Brasil inteiro, inclusive de uma categoria de base, né? Unificados, etc. De outros setores, por exemplo, do SERPRO, eram 100, ou seja, blocos. Isso que se precisa, levar às ruas os blocos, paralisando a produção. E aí precisa colocar em pé palavras de ordem histórica que precisa retomar em prol da construção da unidade dos trabalhadores, por baixo em primeiro lugar, mas também por cima, rumo à greve geral, né? Que tem que ser greve contra os ataques. Essa poderia ser uma palavra de ordem. E a greve geral que poderia ser avaliado que seja por tempo indeterminado, né? É uma greve geral de verdade. E precisa ser levantadas também aquelas questões que unificam as várias categorias como principais. Sob a ideia, a questão da não privatização, isso unifica a categorias de ponta, como correios, petroleiros, bancários, infraero, funcionários das empresas estatais, no caso de Minas Gerais, a CEMIG e outras, dependendo de cada estado, né? E nós também precisamos levantar uma palavra de ordem de sobrevivência, com nenhuma demissão, né? Por escala de salários, né? Isso, no sentido de que, se for para ter que as horas de trabalho, escalas móveis das horas de trabalho, os trabalhadores seja dividida entre os trabalhadores as horas disponíveis. Ou seja, nós temos que tentar unificar as categorias de base, principalmente agora visando o semestre, né? Já esse primeiro semestre também poderia ser feito para um grande movimento, porque se a classe trabalhadora, esse aqui é um ponto muito importante, se a classe trabalhadora não for mobilizada, o que vai acontecer? Essas reformas, que não são reformas, são um verdadeiro massacre, isso aí, irão passar pela força, o governo Temer cai, mas entra um mais duro ainda, e a classe trabalhadora vai ser uma situação de enorme sigla. E quando acontece esse tipo de coisas, o que acontece? O grande capital também atua por meio do fascismo. Então, ele tem bandas fascistas, como vimos em 2013, da qual ele vai se basear principalmente nos setores médios da população, do lumpen proletariado, porque na hora que tem muito desemprego, os desempregados passam a formar parte dos desempregados crônicos, que seria o lumpen proletariado, dos bandidos, etc., e cria uma situação de extrema precariedade. Isso pode conduzir a um grande levante operário, ou também pode conduzir a esmagamento das organizações operárias que tem hoje. Por exemplo, sindicatos, partidos, organizações culturais,
excessivamente. Isso que é o grande nesse momento. Que Então, como a organização dos trabalhadores está muito precária, existe a possibilidade que o ascenso seja abortado e a gente vai para uma nova ditadura militar, um novo ato institucional número 5. E, em cima disso, que a gente precisa construir uma grande mobilização, mas real, pela base das categorias principais, as direções também, mas poder mobilizar essas principais categorias, com uma greve geral que paralise a produção. Sem isso, é impossível enfrentar o imperialismo norte-americano e os outros que estão por trás. Eu concordo com você, só que, no caso, eu acabar aqui jogando água fria, o Emerson Engels, ele perguntou para você se você acredita na unidade do proletariado com a alienação que a gente tem atualmente. Quer dizer, a gente não tem as condições subjetivas, não houveram greves econômicas para levar uma greve política, né? Então não houve essa formação, houve um arrefecimento das lutas sindicais nos períodos anteriores, até pelo peleguismo, né? Pela capitulação ao sindicato patronal, mas eu creio que a gente enfrenta uma questão que é uma apatia do movimento que está em refluxo, porque mesmo durante o processo do golpe, boa parte da classe trabalhadora não levantou do sofá para evitar que assim, o golpe de 2016 ocorresse. Isso é uma análise que o João Pedro Stede ele tem, que ele reparou que apenas a militância mais ativa, né, politicamente, a militância organizada é que foi para a rua para tentar barrar o golpe de 2016. Então a gente enfrenta um quadro onde a mídia dominante, com o interesse do dominante, detém uma hegemonia cultural sobre a sociedade e essa alienação, e não existe, ao que parece, um poder contra-hegemônico pelas mídias alternativas, pelos jornais classistas, não existe uma TV, quer dizer, tem a TVT, mas ela é da internet e eu creio que poucas pessoas têm acesso a elas, né? E outros conteúdos classistas, como o jornal A Verdade do PCR, creio que são poucas pessoas que têm acesso. Mas fica essa indagação, você acredita na unidade do proletariado com a alienação atual? Porque em quadro de desemprego e de aumento de perda de direitos, até da terceirização, isso prejudica bastante o movimento sindical. Ao mesmo passo que o movimento sindical não consegue mobilizar e também as direções capitulam para esse cenário. Como é que você avalia? Bom, na minha opinião, nós temos que aprender com a história. Então, o que nós estamos vendo é que nós estamos indo rumo a uma brutal... Isso, ponto número 1. E ponto número 2, que o clima entre os trabalhadores é de luta. Eu, por exemplo, tenho certeza disso, pelo menos em 3 ou 4 categorias principais. É de luta nos Correios, é de luta nos petroleiros, com certeza, né? É de luta na inflação, e mais ou menos de luta nos bancários, e o descontentamento. Só que o que está acontecendo? As direções não estão chamando os trabalhadores para a luta, muito pelo contrário. Por exemplo, vamos pegar segundo semestre do ano passado, a greve dos Correios, que era que poderia ter impulsionado a dos petroleiros e dos bancários, gerado um grande movimento grevista nacional, foi traída pelo PCdoB e pelo PT. A greve dos petroleiros foi traída pelo PT. A greve dos bancários nem existiu. Ou seja, o negócio está... Em 2015, a greve dos professores também foi arrefecida pelo PSTU, né? Exatamente. Não, sim, você teve assim, vários movimentos de greve que eles estão sendo traídos, mas é normal que seja assim, porque nós estamos perante uma burocracia sindical que ela atua primeiro para
próprios privilégios em acordos com as grandezas, e em segundo lugar, para conter o movimento, né? Por medo deles mesmos serem ultrapassados. Isso é normal. E sindicato é uma organização histórica, que se forma ao longo de décadas. Então, esses sindicatos, essas categorias que eu falei, foram todos formados e consolidados na década de 80. Eles têm 35 anos para mais, né? O que acontece? É aí que entra o grande problema, para responder essa questão. Trabalhador, para quem atua no movimento sindical, ele atua não tanto por questão de consciência política, entendida como consciência ideológica, senão que ele atua como consciência política aprendida na prática. O trabalhador é muito prático, principalmente nas categorias fundamentais. Ele vai para a luta quando o negócio aperta. Por exemplo, tanto de trabalhadores que nós mobilizamos em Belo Horizonte, né, dos Correios, nos outros estados poderiam ter sido mobilizados também. E até que houve uma certa mobilização. Mas foi bem menor que a gente fez em Minas Gerais. Por quê? Porque as direções tiveram medo de mobilizar, ou elas mesmas estão super burocratizadas, ou coisa parecida. Os petroleiros de Minas Gerais, onde a gente influenciou também, levaram os petroleiros da REGAP, que é a refinaria, para a manifestação. É isso que precisa levar os trabalhadores para as ruas para discutir uma pauta em comum, uma ação em cima de uma pauta comum, que ela deveria ir no sentido de unificar as datas bases e criar um movimento forte contra as privatizações, pela estabilidade no emprego, contra todo esse monte de ataques que está em andamento. Então, e aí colocar em movimento ruas. Agora, o problema é que as ruas estão esvaziadas de trabalho base. Até pouco tempo atrás, você tinha as centrais estavam mobilizando o MP e o MTST para fazer volume. Bom, já era alguma coisa. Nessa manifestação do dia 15, municipalizaram, isso é um ponto muito importante, municipalizaram as manifestações por cidade, o que é absurdo. Deveria ter concentrado nas capitais. Eu concordo com você que é necessário o movimento nacional e me parece, aliás, tem duas questões. Tem o ato do dia 26 que a direita está marcando, tem o ato que o movimento Povo Sem Medo está marcando, me parece que é para o dia 31, correto, mas a extrema-direita também não marcando o ato para o dia 31. No caso, vem o 1º de abril, né? Sim. Mas, enfim, mudando um pouco o eixo da conversa, a gente tem falado aqui de várias questões do movimento sindical, crise estrutural do capital, como é que anda o avanço da luta, o que precisa fazer, enfim. Eu acho que você talvez possa entrar numa outra questão, que são as ilusões de classe com o reformismo, e também em relação ao parlamento, quer dizer, as contradições das ilusões que se tem em relação, inclusive, a Lula 2018, botando fé de que Lula 2018 vai ser o salvador de todas as contradições, e, claro, o Lula mesmo não comentou na questão de taxar grandes fortunas e muito menos da auditoria da dívida pública. Ele não vai tocar nisso porque isso é mexer no grande capital, né? Enfim, nem a Dilma acabou capitulando em relação a isso. E eu creio que seja interessante você prosseguir o debate nessas contradições e, digamos assim, capitulações da política institucional burguesa e como que você avalia a disputa ou as concessões que as organizações partidárias que se consideram de esquerda e que estão no parlamento, né, alguns não consideram o PT de esquerda, outros consideram, vem fazendo no último período. O que você acha, como é que anda essa dinâmica, grosso modo, se você vê que existe uma perspectiva real de avançar na luta, ou que está retroceder
nesse projeto neoliberal, ou você acha que, enfim, não é possível reverter nem mesmo com a eleição de uma presidência? Como é que você avalia, a grosso modo, a disputa do parlamento? A grosso modo, eu acho que a questão das eleições de 2018 são mais ou menos uma ilusão. Digo mais ou menos pelo seguinte: o governo Temer está extremamente desgastado, é possível que ele não chegue à direita, ao imperialismo, gostaria que ele chegasse, mas em muita crise, chegasse ao fim como uma rainha da Inglaterra, porque ele já não tem quase nenhum ministro mais, núcleo forte do PMDB. Então ele gostaria de ter o Temer, para não ter que convocar novas eleições, mas como um guarda-chuva para a direita ir e fazer o que ele quiser, né? Esse é um problema. E, por outra parte, você tem a pressão da Lava Jato, que tem que ver o que vai acontecer em relação a 2020, com o próprio Lula, se ele vai ser permitido de concorrer. O próprio Lula está numas de criar uma frente ampla, com Ciro Gomes e Roberto Arquião. Ou seja, já seria um partido de centro mais à direita do que o PT é hoje. Principalmente lembrando que o Ciro Gomes foi ministro da Fazenda de FHC, ele tem toda uma linguagem esquerdista, mas a política dele é uma política muito parecida à do candidato francês agora, que está é um garoto de recado do Rockefeller. O imperialismo norte-americano está querendo impor ele contra Marine Le Pen na França, que é Emmanuel Macron. Então, são movimentações nem reformistas, oportunistas, né? Mas agora também tem um sintoma interessante. Dentro do PT, que ele está todo dividido. Você tem uma ala bem de direita do PT, por exemplo, o senador Humberto Costa. Ele, há umas 4 edições atrás, na revista Veja, dá palmatória dizendo que o PT é corrupto mesmo, tem que ter um novo projeto, portanto, de direita. Negócio escandaloso. E depois ele e Jorge Viana foram, junto com Cátia Abreu, para Israel, e convidados por organizações sionistas. É um negócio mais do que tucano, isso aí. É um negócio de direita brava. Mas você também tem alas dentro do PT, como a encabeçada do senador do Rio, como é? Fugiu o nome? Lindenberg. É o Lindbergh Farias, Paulo Paim. É Lindenberg e a senadora Gleisi Hoffmann, que mesmo no setor parlamentar, que é uma burocracia importante, eles já estão com propostas bem mais radicais. O próprio Lindenberg é candidato à presidência do PT e tem bastante apoio para o Congresso que vai acontecer em junho. Então, nós temos que ver como que vai ficar essa luta interna no PT. E, nesse momento, ele representa o grosso da esquerda, do que sobrou da esquerda brasileira, né? Ele é mais ou menos uma caricatura do que eram os partidos socialistas na década de 30, principalmente o Partido Socialista francês e o social-democrata alemão. No ano passado, nós conjecturamos a possibilidade de ocorrer eleições diretas esse ano, ou ainda, no caso, a saída do governo Temer. Existe uma possibilidade, inclusive, de que esse governo interino, provisório, ele seja ilegítimo, né? Ele seja retirado, principalmente se ele não conseguir atender à pauta do projeto neoliberal, de entreguismo, reforma da Previdência, trabalhista e por aí vai. Mas é descartado a possibilidade de eleições indiretas esse ano ou não? E não. E o ponto fundamental é o seguinte: temos que ir aos interesses materiais. O imperialismo tem uma pauta. Ele precisa passar esse monte de ataques contra os trabalhadores e roubar do Brasil até uma gota de sangue. Só que ele tem um limite. O limite é a revolução. Não pode exagerar na dose e gerar uma situação de desestabilização social tão grande que possa levar a uma revolução no Brasil e que bote fogo na América Latina inteira. O Brasil é um país continental e até o mundo tem essa restrição. Tem que tomar esse cuidado. Uma eleição indireta
para fazer o que o Temer está fazendo, seria viável, colocando, por exemplo, a Carmen Lúcia. Seria uma possibilidade do STF. Já a própria Mas Carmen aí Lúcia... a Carmen Lúcia poderia, no caso, abrir a possibilidade de uma intervenção, né? No caso, a gente está falando de um outro cenário. Esse seria um cenário de eleições, digamos, não iria nem por eleição, iria direto, seria uma opção. Outra opção, que o Congresso eleja alguém. Mas o problema é que é arriscado, porque esse Congresso está um pouco, com a perspectiva de ter eleições, está um pouco, como se viu nessa última votação aí da terceirização, não está tão controlado assim. É um perigo para o imperialismo. Já está tendo frações da burguesia que estão em conflito ali, burguesia regional, né? Carmen Lúcia eu coloco porque ela apareceu nos jornais nesses dias, falando que em 2018 vai abandonar a presidência do STF, e possivelmente para ser candidata. Então pode ser que eles estejam tentando colocar em pé algum tipo de eleição, talvez direta, com ela como candidata. Pode ser mulher, etc., enquanto a Lava Jato sai tentando destroçar todo mundo. Porque os candidatos que sobraram do PSDB também estão complicados. Serra e o Aécio, já eles foram desqualificados pelas ações da Odebrecht. Eles não vão muito longe. O Alckmin é uma liderança regional que também está em bom negócio da... Mas o relator agora é o cara lá o Careca, então... Não, o relator é o Luiz Fachin. Não. O Careca é o Moraes, é o que assumiu a vaga. Esse Luiz Fachin está deixando passar tudo o que o Teori Zavascki não deixava, que também é uma morte muito suspeita. Essa aí. Agora, o ponto toda orientação tem um risco. Tem que ver que tanto que eles vão conseguir movimentar, o que eles vão fazer com Lula. Também é outro problema. Se eles inviabilizarem o Lula, isso aí pode incendiar as ruas, dependendo como eles fizerem. É um problema. Ou não sei. Tem que ver como que eles vão... Para 2018, compreendendo que seria um cenário de polarização e também desgaste e descrédito da política, dos políticos, do sistema representativo, você considera que é plausível uma chapa Ciro e Lula como vice, e essa chapa seria uma chapa vitoriosa até para o segundo turno? Claro que não é uma chapa socialista, né, é uma chapa no máximo progressista, mas que, em teoria, não se coligaria com esse PMDB que está aí, que, aliás, o Império quer desmontar o PMDB. Você acha que é plausível uma opção de mitigação dentro da disputa eleitoral burguesa, sendo essa disputa uma chapa vitoriosa junto o Ciro e o Lula como vice? Você acha que seria uma opção para o centro progressista? Bom, eu vejo que dentro do conceito de que eles têm uma agenda política e econômica para aplicar contra os interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro no geral, tudo é possível. Depende da correlação de forças no momento. Nós não sabemos que tanto que os trabalhadores vão se manter controlados, temos que ver para onde que evoluem essas manifestações. Na minha opinião, a paralisia que começa em agosto de 2016, depois do impeachment de Dilma, e tudo direcionado para as eleições e para tentar manter os cargos nos níveis do governo. Isso está chegando ao fim, depois do dia 15 de março. Agora nós vamos começar a assistir de novo manifestações todos os dias, muito crítica, né? E vamos ter grandes manifestações. Tem que ver quantos trabalhadores vão se manter controlados. E porque nesse estado de coisa, o que era previsto em 2016 e que agora em 2017, com o agravamento da crise capitalista e da crise política, a tendência seria um movimento de rua mais revoltado, um movimento de rua mais descontrolado do que em 2013. Digamos assim, seria o que levaria um estado de coisas
há uma mobilização de pessoas completamente descontroladas e revoltadas com tudo e todos, com o estado de coisa que a gente tem, com os políticos, com o capital, e com os outros, e com o vizinho, e por aí vai. Em teoria. Sim, tem que ver para onde o governo atual vai, o governo Temer, se ele vai implodir ou não. Esse é um ponto, que seria o próprio Temer, né? Porque o governo como um todo do PP está implodido já faz vários meses. Agora, o ponto é, uma chapa do Lula e Ciro teria condições de vencer, por exemplo, uma chapa da Carmen Lúcia ou alguém parecido? Bom, eu acho que é difícil. Só isso aconteceria numa situação de muito ascenso dos trabalhadores com o objetivo de controlá-los, né? Controlar um grande ascenso, o Lula entraria em cena de novo. Porque aí, assim, quem é o Lula? O Lula é alguém que não é, por exemplo, Bolsonaro, e também é a Carmen Lúcia. Ele não tem condições políticas de sair aplicando o que esses aplicariam, que seria grandes ataques contra os trabalhadores. Não é a política do Lula. A política do Lula, por exemplo, é garantir os lucros dos bancos, manter todos os acordos com os norte-americanos, mas comprar todo mundo no movimento sindical. No governo Lula tinha 100.000 sindicalistas com cargo de chefia, por exemplo. Mas como é que vai fazer uma compra, por exemplo, até do Congresso, sendo que, em teoria, os recursos estão escassos? Esse é o problema. Pois é, esse que é o problema, porque, pelo que eu entendo, a política do projeto imperialista neoliberal é, primeiro, não apenas desmontar o PMDB regionalistas, mas centralizar toda a política de gestão do grande capital no governo federal, ao invés dos governos municipais e nos governos estaduais. Então, inclusive, não apenas reduzir o número de senadores para facilitar também a cooptação desses senadores, mas fica a questão de como é que um governo do tipo do PT, como é que ele poderia disputar nesse Congresso plutocrata sem ele manter as bases sociais ativas e manter o movimento de luta, ao invés de tentar arrefecer a luta. Então, talvez um paradigma que a gente enfrenta, na minha opinião. Sim, a possibilidade do PT entrar com as políticas que ocorrem nos governos dele é impossível, dadas a correlação de força atual. O imperialismo não quer Lula. Imperialismo que seja aplicado esse monte de ataques contra os trabalhadores. Ele quer, de fato, ele gostaria de um Pinochet, só que isso está difícil. Colocar sem provocar uma revolução. Então, ele tentaria, por exemplo, essa Carmen Lúcia, eu acho que pode ser um nome que está até sendo cogitado, elemento da extrema-direita, moderada, né? E que teria condições de aplicar coisas, se apoiando fundamentalmente na burocracia do judiciário e na burocracia da polícia e das forças no geral. Seria um governo de cunho bonapartista, né? Especialmente se começarem a acontecer grandes protestos dos trabalhadores. Essa é uma questão. Uma chapa Ciro-Lula, com Lula como vice, e não para aplicar a política Lula, senão para ele conter os trabalhadores, também até poderia ser, em certas circunstâncias, certos compromissos, principalmente acordos com uma direita que pudesse ser mais parecida ainda no Congresso. Poderia, mas o Lula, para aplicar a política do Lula, clássica, isso é inviável, a menos que a correlação de forças do lado dos trabalhadores aumente muito. Ele entraria para conter justamente o desenvolvimento da tendência revolucionária. Porque não há dinheiro. O imperialismo acabou de implodir o PMDB porque vai o dinheiro para os bancos, a troco de nada. Bom, eu vou repassar aqui as perguntas dos camaradas que estão nos assistindo. O Emerson Angels Ulianov, ele está perguntando, como era o Alejandro, e esse fenômeno dos jovens pedindo a ditadura fascista? Quer dizer, eles não viveram lá, né? Nasceu aí na geração Y, a minha, ou a Z, e ele está perguntando aqui, porque aqui na minha cidade tem um tal de Direita Minas, e aliás eles estão fazendo trabalho de base, eles vão em lugar público
reúne ali, tem até um deles aí que deve ser, sei lá, não sei, e pega o livrinho conservador, eles começam a discutir conservadorismo, e eles querem o Bolsonaro 2018, eles querem, tipo assim, aquela coisa marcatista, não apenas anti-PT, mas anti toda a esquerda, a grosso modo. Então, qual que é a sua opinião sobre esse fenômeno desses jovens aí, alienados, e que essa pequena burguesia que está se aglutinando no interesse das elites, do grande capital? Como é que você avalia isso? Bom, no caso do Bolsonaro, que é o primeiro ponto, eu avalio que ele é um sintoma, um termômetro, de que o grande capital está impulsionando a extrema-direita, mas não chego que ele consiga ser o elemento guia a aplicar esses todos. Ele não tem o mínimo de autoridade para isso, porque ele é meio folclórico. Não chego que seria, porque isso seria um governo de muita crise. Já um governo de Carmen Lúcia já enxergaria, né? Já teria muito mais. Porque, por exemplo, para esse ato do dia 26, e dado até atos anteriores, a gente pôde notar que, dos atos da direita, eles inclusive expulsam o PSDB, quer dizer, eles rejeitam a política, os políticos, até aqueles que se identificam com o projeto neoliberal. Por outro lado, ao que aparentemente se demonstra é que o setor mais à direita, ele ganha um espaço, né, talvez na retórica, ou enfim, na narrativa, nesses movimentos do tipo esse que está sendo marcado para o dia 26, apesar de que a gente sabe que o movimento do dia 26, ele é articulado por uma direita liberal, por uma centro-direita mais alinhada ao PSDB, ao DEM e ao PMDB. Por outro lado, com a crise representativa e política e a desilusão com os partidos políticos e a representação política, em teoria, pode ser que essa pequena burguesia verde e amarelo, ela vá se repudiar, entrar em conflito interno em relação a essas pautas do dia 26 e talvez se alinhar a uma proposição mais proto-fascista. Você considera que essa possibilidade comece a ser configurada agora em 2017, tendo uma polarização onde a direita liberal e até mesmo a esquerda liberal não consegue resoluções políticas e materiais para as contradições do capital, não apenas no Brasil, como também na França? Você considera plausível que movimentos como esse do dia 26, ele comece a externalizar uma vertente mais à direita do que essa direita liberal? Ou você acha que não? Bom, aqui, em minha opinião, nós entramos em alguns conceitos de teoria revolucionária, teoria política revolucionária, que uma boa parte da esquerda esquece. O ponto é o seguinte: precisaríamos, em primeiro lugar, entender o que é o fascismo. O fascismo é um movimento de massas que ele está a soldo, dinheiro mesmo, do grande capital, que ele movimenta setores das camadas médias, que seria essa pequena burguesia, desesperada, né, pela crise, e, ao mesmo tempo, setores do lumpen proletariado, desempregados endêmicos, e bandidos, e coisas parecidas. E ele forma aquelas bandas que nós vimos em 2013, por exemplo, quando eles nos tiraram da rua. Agora, pergunta, para a gente refletir, em que momento eles fizeram isso, em 2013? Foi quando o negócio sair do controle, entendeu? Quando a polícia começou a ser ultrapassada, aí eles que colocaram essas bandas fascistas nas ruas. Em 1964 foi a mesma coisa e sempre em todo lugar foi a mesma coisa. O que significa isso? Isso aqui é muito importante. Enquanto o movimento espontâneo estiver controlado e o grande capital continuar batendo contra os trabalhadores, eles pela polícia. Quando a polícia foi superada, vão colocar esses fascistas na rua. Aí entra uma política que a esquerda deveria ter,
primeiro para impulsionar, para ultrapassar a polícia e também para enfrentar esses protofascistas ou fascista inteiro, que seja. Porque senão vai acontecer a mesma coisa de 2013. Então, a luta tem que ser uma luta que vai no sentido revolucionário, tem que ser pela greve, tem que ser pela forma de milícias de trabalhadores para enfrentar o fascista, etc. E ainda mais, se o movimento for meio fraco, eles vão tentar mandar o exército contra a ditadura militar. Aí vem a tal da intervenção, né? Que pode até envolver a Carmen Lúcia pedindo isso, né? Pois é. Só que aí tem um perigo também. Cada vez que eles colocam o exército na rua, o exército não é a polícia, o exército pode rachar, que nem sempre aconteceu quando houve crises importantes. E um golpe de Estado militar derrotado estabiliza o regime político burguês e pode dar lugar a uma revolução. Veja o caso da Venezuela, por exemplo, né? Onde o golpe foi derrotado em 2002 e depois de novo em 2003. A crise... depende de consciência de classe, porque, enfim, tem que ter uma articulação não apenas política, mas dos movimentos, dos sindicatos e uma compreensão da dialética materialista da luta de classe, porque aí possivelmente é possível fazer uma barricada a esse fluxo conservador, essa crescente conservadora, e talvez, quiçá, no momento de acirramento, apresentar uma perspectiva construtivista por um projeto progressista, em tese, em teoria, mas isso é uma especulação. Agora, a minha percepção é que as camadas pequeno-burguesas em disputa, elas temem a proletarização e a gente está num quadro de degeneração das condições materiais devido à recessão e ao projeto neoliberal que está avançando a várias cavalgadas aí. Então, assim, é especulado de como vai ser esse movimento do dia 26, que esse movimento ele é articulado pelo Movimento Brasil Livre, pelo Vem Pra Rua, pelo Avança Brasil, que são setores até da maçonaria alinhado ao setor direita, né, até da pequena burguesia, e eles têm claramente, nas suas proposições discursivas, contra o PT, e associa PT a comunismo, contra a esquerda, contra tudo isso. E eles apresentam ali uma série de pautas por aquilo que eles reivindicam dentro da questão política nacional. Só que, dentro dessas contradições e do acirramento, até o próprio pessoal que pediu o impeachment está vendo prejudicar a circulação comercial, essa coisa ela pode tender para uma outra vertente, porque, como eu citei anteriormente aqui, nos anos anteriores, em 2016, quando o pessoal do PSDB, etc., tentou capitalizar essa luta para o motivo político, né, para o motivo eleitoral, foi rechaçado por esse pessoal que queria, que está alinhado ao Movimento Brasil Livre, essas proposições liberais. Então, em teoria, mas isso é uma avaliação minha, não sei se você concorda, pode-se chegar num ponto de acirramentos e tensionamentos e contradição, onde essa base social pequeno-burguesa que se alinha à ideologia dominante, ela comece a uma proposição mais extremista, tipo assim, vai de forma consciente, direta, rechaçar a direita liberal, do tipo o PSDB, apesar de que o movimento indiretamente envolve o DEM e o PMDB, e vai começar talvez uma proposição mais extremista, mas isso é uma opinião minha, de repente eu posso estar enganado, pode ser que domingo, dia 26, o movimento que eles estão articulando aí, inclusive a favor da reforma trabalhista, seja um fracasso. Quer dizer, o número de pessoas ali que estão alinhados a esses movimentos, movimentos liberais, etc., eles desiludidos com o estado de coisas e com aquilo que eles estão propondo, eles não vão ter um movimento de massas. Pode ser que também que isso vá ocorrer. Como é que você avalia tudo isso? Eu avalio que conforme a crise for se desenvolvendo, essas cartas todas estão na mesa. E se o movimento crescer muito,
que o grande capital coloque de novo essas hordas fascistas contra os trabalhadores na rua, contra os grevistas, vão tentar fechar sindicatos, sempre fizeram isso. Organizações de trabalhadores, estudantes, tudo. Por isso que o que está é o chamamento de unidade nesse momento. Em cima, a unidade é contra os ataques, contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra as privatizações, contra a lei da terceirização, contra a entrega das terras para os estrangeiros, contra a dívida pública. Ou seja, é uma unidade contra o sucateamento que está tentando nos fazer, nos tornar uns vermes, né, basicamente, da maneira como está avançando. Né? Essa unidade teria que seria um dos ataques, teria que se materializar numa chamada a construção da greve geral, obviamente, uma das categorias fundamentais, e a partir daí o que isso implica, como por exemplo, na hora que o movimento espontâneo começar a crescer muito, nós temos que chamar a constituição de mecanismos de autodefesa, milícias contra esses fascistas, piquetes, vamos precisar criar, a partir desses, deveria ser criadas milícias e também comissões de fábrica, coisa parecida. Ou seja, tem todo um programa de luta que passa, nesse momento, pelo chamado a unidade dos trabalhadores, e esse chamado tem que ser feito por cima e por baixo. E quem, obviamente, trair tem que ser denunciado. Mas a situação é grave nesse momento. Eu compreendo que a situação é grave, é uma tendência à polarização acirramento da luta de classe, dado o agravamento da crise do capital, que leva a um problema econômico e também político, mas até foi comentado aqui, do Max Zatti comentou que a Globo vai dar muita cobertura à manifestação da coxinha do dia 26. Eu não sei, eu não tenho certeza se vai ser isso, mas eu creio que em relação à esquerda, o paradigma que a esquerda enfrenta é a comunicação. Porque, existe a Carta Capital, existe o Vermelho, que também tem o jornal Unidade Classista do PCB, tem o jornal A Verdade, eu tinha falado antes, acho que era o jornal Avante, mas eu acho que me confundi, que é o do PCR, e outros conteúdos aí classistas para poder minimamente orientar o movimento de classe, porque, infelizmente, a grande massa ela é bombardeada por uma alienação da hegemonia cultural dominante, quer dizer, da mídia que está alinhada aos interesses da classe dominante. Então, é isso que acontece, e esses movimentos da direita são financiados por corporações até estrangeiras, eles têm recursos materiais para conseguir fazer agitação, propaganda e mobilizar as pessoas, e a esquerda, aparentemente, ela está numa situação de defensivo. Bom, se caso mais alguém que está assistindo não tiver mais nenhuma pergunta, né, o Alejandro pode fazer as considerações finais. Eu creio que a gente já fez aqui um tempo mais que suficiente para a transmissão, foi um excelente debate que nós tivemos aqui, espero ter iluminado aí o pessoal que acompanha a videoconferência, etc. Mas, enfim, eu passo para você fazer as considerações finais, talvez uma última mensagem, sugestão ou crítica em relação ao movimento real, às contradições, à questão partidária, sindical, etc. E aí a gente pode finalizar a videoconferência, dá para concluído. Perfeito. A mensagem é que a gente deve se preparar, em primeiro lugar, para um aumento acelerado da crise econômica mundial e da crise política. Situação que no próximo período, para o capitalismo, é dramática. Isso coloca a intensificação dos ataques contra os trabalhadores e as massas. Então, coloca a tarefa justamente de buscar a unidade contra esses ataques. Obviamente, precisamos das palavras de ordem, precisamos de imprensa chegando nos trabalhadores, a parte da internet também é importante, né? E lembrar que somente a unidade
real dos trabalhadores rumo a uma greve geral, que nós vamos conseguir enfrentar esses ataques. Bom, então, uma boa noite a todos. Obrigado ao Luiz pelo convite. Obrigado a você por ter participado aqui da videoconferência. Eu creio que as análises que é feita na Gazeta Operária, ela é necessária, mas também é necessário que a militância compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso, porque nós não temos recursos e, infelizmente, é a mídia dominante que detém hegemonia para estar fazendo alienação e condicionamento da grande massa. Então, nós estamos aqui, digamos assim, numa situação mais prejudicada, uma situação que não consegue fazer uma contranarrativa em relação à proposição hegemônica, mas estamos aí, correto? Então, enfim, eu creio que cabe agora, né, o PCB radicalizar numa perspectiva da Revolução Brasileira. Eu não sei como é que está no caso o PSTU e a Conlutas, e espero que também eles não façam nenhum acordo com o Paulinho da Força, opinião minha, né? De repente porque tem gente que não vai concordar. E que o PCdoB também mantenha a sua disputa institucional parlamentar, evitando os avanços dessas pautas aí de contra-reformas, né, vamos utilizar o termo mais correto, e tentar aí avançar sabendo que cabe à classe trabalhadora fazer essa movimentação e entender que existe lutas de classe, né, em plural, a própria burguesia fracionada também disputa, mas que cabe à própria classe fazer a sua disputa por narrativa e disputa hegemônica. Eu agradeço a participação. Eu vou finalizar aqui a videoconferência até um outro dia, né, o pessoal aqui que acompanhou. Então, eu vou finalizar aqui, pode ser? Perfeito. Então, beleza. Então, tchau, pessoal, até um outro dia. Se inscreva no canal. Acompanhe também outros canais que tem na internet aí, o Gazeta Operária, tem o canal do Glaucio Gonzalez, do Anderson Martins, que é o Hangout das Trevas, se não me engano, e o Conexão Minas Rios e outros canais aí que estão na internet que também são independentes. Boa noite para vocês e até a próxima.